Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado as maravilhosas palavras do Senhor para que tudo que tem que se cumprir na nossa vida, o Senhor ele venha fazer da forma a qual se agrada através dos justos, que são aqueles que o Senhor ele vem fazer algo na nossa vida, a qual ele vem surpreendermos a cada dia, em meio a tudo o que tem acontecido na nossa vida, no mundo, na vida de todos. O Senhor ele vem trazer uma palavra para os nossos corações, para que nós venhamos abrir os nossos olhos e venhamos ter novas atitudes, viver novas situações de vida, porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E o que Deus ele tem para cada um de nós é o que se espera na vida eterna. Então, meu irmão, vamos neste momento ler uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vai estar escrito no livro de Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Glória a Deus. Aleluias. A Bíblia do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 1, ela se inicia dizendo: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vertes esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Aleluias. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando és essas coisas, e que sinais haverá quando todas elas tiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvistes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Estas coisas são os princípios, aleluia, das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Glória a Deus, meu irmão. Uma palavra muito linda, uma palavra abençoada, uma palavra a qual traz o incômodo para a nossa vida, daquilo que nós temos vivido, ou daquilo que nós vamos vivenciar a partir do momento que Deus está revelando essa palavra para o seu povo. Irmão, é uma palavra que ela vem trazer um alerta para a nossa vida, aonde nós aprendemos a compreender não aquilo que nós temos que viver, mas aquilo que o Senhor está acordando a sua igreja para vivermos o verdadeiro evangelho. Por que, irmãos, que a Bíblia ela vai explicar dessa forma? Porque se nós aprendermos e entendermos aquilo que Deus ele tem falado através da sua palavra, no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 1, os discípulos lhe fazem uma pergunta. Aleluias! E Deus, ele responde com muita clareza e com uma certeza para que eles venham acordar, para que eles venham perceber o que possa acontecer o dia de amanhã. Então o Senhor ele vem relatar através da sua palavra para acordar as suas igrejas nos dias de hoje, meu irmão. Porque nós vivemos tempos difíceis. Mas os tempos difíceis que nós vivemos são os tempos que o Senhor já nos alertou há muito tempo. São momentos que o Senhor já nos alertou para viver uma vida verdadeira
perante a sua face. Por quê? Quando nós entendemos que ele vai dizer, os discípulos perguntam ao Senhor, mostram ao Senhor, diz Jesus, olha esses prédios, olha essas casas, que lindas, olha como eles são altos, como eles são grandes, aleluias. E Deus, automaticamente, ligeiramente, ele fala para os discípulos, vocês estão vendo que edifícios? Vocês estão vendo essas coisas? E Jesus vai dizer para cada um deles, mas não ficarão pedras sobre pedras. O que é que o Senhor, irmãos, ele vem nos alertar nessa primeira situação que ele vem dizer? O Senhor, ele vem nos alertar que não vai importar a situação de muitos ou as formas que estão vivendo hoje. Mas o Senhor, ele vai nos alertar, irmãos, que nada nessa vida vai ficar, ou nada nessa vida vai impedir da sua volta. Então ele está alertando aos seus discípulos, não ficarão pedras sobre pedras. A gente olhamos para isso aqui, para essas situações, nós vemos na situação de muita gente, a qual se encontra na riqueza, a qual acha que o seu dinheiro vai comprar saúde, vai comprar paz, ou vai comprar o principal, que é a sua salvação. E Jesus disse que nada disso, meu irmão, ficará para contar. Mas ele vai provar para cada um de nós que o que vai prevalecer aqui nessa palavra vai ser a humildade, vai ser a humilhação diante do nosso Deus Todo-Poderoso, a qual pode mudar a situação de qualquer ser humano. Então ele vai dizer no versículo 3, e assentando ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João, André, lhe perguntaram em particular. Olha que lindo, eles perguntam ao Senhor em particular. E automaticamente, mais uma vez, o Senhor responde, dizendo, eles perguntam ao Senhor mais uma vez em particular, diz-nos, quando serão estas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Meu irmão, isso aqui que o Senhor, ele vai falar, ou a pergunta que eles fazem a Deus, meu irmão, essa pergunta ela é muito importante. Por quê, irmãos? Porque no primeiro versículo, ele já faz uma pergunta a Deus e Deus responde, que não ficará pedra sobre pedra. O que é que Jesus está dizendo mais uma vez? Se cuidem, tomem cuidado com as suas decisões. Olha o que vocês estão fazendo, olha o caminho que vocês estão andando. Porque muitas vezes os caminhos, a Bíblia vai dizer que são caminhos de mortes, são caminhos enganosos, onde o homem vai ter que arcar com aquilo que ele está fazendo, ou com os seus desejos, ou com as suas escolhas. Então o Senhor, ele vem nos alertar neste momento, através dessa pergunta, a qual eles fizeram. Mas como assim? Que sinais? Irmão, sabe qual é o mais lindo daqui? Quando Deus, ele abre os nossos olhos, quando Deus, ele chama a nossa atenção disso aqui, é porque o Senhor, ele me traz algo que é muito lindo. Mas como assim, irmão, algo que é muito lindo? Porque Deus aqui, ele já estava nos alertando, até mesmo quando ele estava presente em terra com os seus discípulos, porque foi nesse momento que os discípulos lhe perguntaram. Porque quando o Senhor respondeu, eles ficaram temerosos com aquilo que poderia acontecer. Mas o Senhor, ele relatou e ele foi bem claro, meu irmão. Não ficará pedra sobre pedra. Então, meu irmão, eu li nessa palavra, a alerta que Deus me trouxe para mim. Ele me deu também um tema dessa palavra. E o tema que ele me deu dessa palavra foi, qual foi o tema, irmão? Ele disse assim para mim: fuja da ira de Deus. E eu fiquei me perguntando, mas Senhor, como homem, ele pode fugir da tua ira, se a tua mão, quando ela pesa sobre a vida do ser humano, não tem como o homem escapar.
E eu fiquei me indagando, perguntando ao Senhor, mas como, Pai? E ele disse, meu filho, tem como um homem fugir da ira dele? E eu disse, mas Senhor, como? Ele disse, filho, tem. Sabe como? Se arrependendo, se humilhando, se prostrando diante de mim. Essa é a única forma de um homem fugir da minha ira. Porque ele deixou o alerta, meu irmão, que grandes coisas, muitas coisas iriam acontecer. Terremotos, destruições, inundações. E sabe qual é o mais lindo, meu irmão, que eu acho? Que os discípulos pedem sinal, perguntam quais os sinais. Hoje, para cada um de nós, para a sua igreja, o Senhor ele vem deixar o alerta. Para o quê? Para que a sua igreja ela venha se preparar, meu irmão, para a vinda de Cristo. Muitos hoje estão temerosos, estão preocupados. Mas por que, Senhor, que está acontecendo tudo isso? Na sua palavra, o Senhor, ele deixou o alerta para cada um de nós hoje, estarmos preparados para estes momentos, meu irmão. O Senhor deixou, está escrito na sua palavra. Está escrito que hoje, o Senhor, nós podemos ver que Ele está derramando a ira sobre o povo. Ele está derramando a ira sobre a igreja. E muita gente está com medo. Até mesmo o povo que adorava. Até mesmo o povo que clamava, meu irmão. E eu fiquei me perguntando, Pai, tem como o homem fugir da ira de Deus? Ele disse, filho, tem. Se arrependendo, dobrando o seu joelho, confessando os seus pecados diante de mim. E eu disse, Senhor, Tu é muito rico em misericórdia, Pai. A Tua riqueza é muito grande em misericórdia, Pai. Porque o Senhor ainda fala para o homem, o Senhor ainda diz para o homem como fazer para que ele venha fugir da Tua ira. E eu ficava me perguntando e achando, Pai, essa maneira linda, da forma que o Senhor pode fazer na vida do ser humano. Porque a própria Bíblia vai dizer que o próprio Deus, Ele não se agrada nem da morte do ímpio, meu irmão, quanto mais da vida de cada um de vocês. Nós temos que se preparar, nós temos que se humilharmos, nós temos que se prostrarmos diante de Deus, para que venha acontecer o melhor e o seu povo venha fugir da sua ira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, Ele tem preparado um grande dia para a sua igreja, para que a sua igreja ela venha estar em alerta para subir para o céu. Então, meu irmão, nós temos que se prepararmos. Aquele que acha que tem que se humilhar, que se humilhe. Aquele que acha que tem que pedir o perdão a Deus, que peça. Mas faça isso logo, meu irmão. Faça isso logo para que a mão de Deus não pese sobre a sua vida e venha recair o pior sobre a sua vida ou sobre a sua família. Faça, meu irmão, aquilo que tem que ser de melhor. A Bíblia vem pedir para que nós venhamos se examinar. O próprio Deus, Ele já fala isso como mais um alerta. Sabe o que é que eu vejo, irmãos? Que eu não me assusto mais. Porque quando Deus Ele manda o seu povo se preparar, nessa palavra Ele me chamou muito a atenção, porque eu comecei a lembrar nos sinais que aconteceram outrora, ou antes, ou há muito tempo. Aí hoje, muita gente está se assustando. Mas por quê, Senhor? O que é que está acontecendo? O que tem acontecido? Mas Jesus disse, meu irmão, que ia acontecer tremores e terrores no mundo, em outras cidades. Se você for puxar na internet e ver os acontecimentos que já aconteceu há muito tempo, esses são os verdadeiros sinais a qual o Senhor falou na sua palavra. Mas como assim? Eu não compreendo. Sabe por que nós não compreendemos muitas vezes? Porque a Bíblia vai dizer que nós padecemos por falta de conhecermos a verdade.
por falta de conhecermos aquilo que Deus, Ele tem para a nossa vida, meu irmão. Então nós temos que se apegar mais com Deus. Nós temos que tomar posse daquilo que a palavra do Senhor ela tem relatada. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é tão magnífico em poder e graça, rico, que Ele vai dizer que a sua mão ainda não pesou sobre o mundo, ou sobre a humanidade, ou sobre a nação. Porque muita gente tem orado pela nossa vida. Tem muitos profetas, tem muitos crentes verdadeiros, buscando o Senhor de joelho dobrado, derramando lágrimas pela nossa vida. E nós temos que aprender a reconhecer aquilo que Deus Ele tem para fazer na nossa vida. O Senhor Ele já está às portas, meu irmão. O Senhor já quer, Ele já tem preparado para mim e para você as bordas dos cordeiros. Para aqueles que são santos, para aqueles, irmão, que reconhecem as suas falhas, se humilha diante de Deus e pede perdão por todos os seus erros. Então você tem que tomar posse, meu irmão, daquilo que a palavra, não peça mais sinal, não pergunte mais a Deus o porquê que isso está acontecendo. Porque os sinais já foi mandado. Os sinais já foi mostrado. Sabe qual é o mais lindo do Senhor que eu acho, meu irmão? É que Ele nos guardou até aqui. Nós já ouvimos falar de guerra. Nós já ouvimos falar de muitas destruições que aconteceu no mundo. Inundações, queimadas, que aconteceu nos outros países. E você quer perguntar o que Deus tem feito, o porquê tem acontecido. A Bíblia já relatou tudo isso, meu irmão. Quando os próprios discípulos pediram sinais. Sabe o que é que eu vejo? Que esse alerta o Senhor deixou para a sua igreja hoje. Hoje o Senhor deixou esse alerta. Muita gente tem enxergado hoje, sabe por quê? Por causa dos sinais. E muita gente tem que voltar a se arrepender, meu irmão. Muita gente tem que voltar ao primeiro amor para viver essa verdade que o Senhor, Ele tem exigido de cada um de nós. Porque Ele vem pedir, sejais santo, assim como eu sou santo. A santidade do Senhor, meu irmão, ela não é coisa misteriosa, não. Basta nós vivemos a verdade, andamos na verdade, que Ele suprirá a necessidade de cada um, através das suas mãos poderosas. Quando o Senhor, Ele diz na sua Bíblia, e se o meu povo, meu irmão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os principais que o Senhor, Ele vai dizer aqui, que é a sua igreja, meu irmão. Ele está trazendo um alerta para a sua igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha como Ele é lindo, e mais uma vez Ele traz o alerta, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, Ele vai dizer que o próprio Deus, Ele está intercedendo pelos santos, meu irmão. Ele está dizendo que o próprio Deus, Ele está fazendo uma morada para cada um de nós, em uma cidade celestial. Olha como Deus, Ele é lindo, meu irmão. Ele nunca nos desamparou, independente das nossas falhas ou pecado. Mas o alerta, Ele já deixou. Se nós hoje estamos tendo a oportunidade de acordar nesse momento, se examine, meu irmão, e procure esse Deus, se humilhar diante dEle. Confesse os seus pecados. Porque eu creio que se você confessar, meu irmão, a ira de Deus não vai cair sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai relatar que o nosso Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado, meu irmão. Ele não resiste a um coração verdadeiro. Então nós temos que acordar e temos que entender que o que tem acontecido é somente a mão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem preparado a sua igreja, meu irmão. Ele tem preparado a morada para os santos, para aqueles que se humilharam, para aqueles que foram verdadeiros,
para aqueles que chegaram ao Senhor e confessaram os seus pecados, dizendo toda a verdade. Porque Deus, ele se agrada do justo. E a própria palavra vai dizer que se ele ouvir o seu clamor, o seu ouvido não está tampado, mas ele está atento. E ele vai dizer também que as suas mãos não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para abençoar o seu povo, guardar o seu povo e livrar de todo o mal. E o mais lindo, meu irmão, que o Senhor ele deixa, é quando eu fiquei perguntando: Senhor, tem como, Senhor, o teu povo fugir da tua ira? E eu fiquei: não tem como. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, quando a mão dele pesa, meu irmão, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir eu fazer algo contra. E ele disse: mas filho, se o meu povo se arrepender, clamar, se humilhar, confessar todas as suas falhas, eu ouvirei o seu clamor, eu ouvirei as suas petições e livrarei do mal. Olha como esse Deus é lindo. A ira do Senhor está por vir, irmãos. O que tem acontecido é só o começo. Nós não podemos se assustar, porque foi os sinais que aqueles discípulos perguntaram a Deus. Hoje nós não podemos mais perguntar: Senhor, que sinal? A destruição está aí no mundo, irmão. Nós temos que acordar, não tem mais sinal. Jesus está voltando, meu irmão, para buscar a sua igreja. Mas aquela igreja que se humilhar, aquela igreja que se preparar, ele vai fazer o milagre. E ele vai trazer o melhor para a sua igreja. Então nós não temos mais tempo de pensar, irmão, o que fazer, ou de pensar como vai ser, ou o que vai acontecer, não. Nós temos somente que se prostrar e se adorar diante desse Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque até aqui ele nos sustentou. Até aqui ele abriu os nossos olhos através da sua palavra. Então nós não temos mais tempo, irmão. Nós não podemos mais perder tempo em adorarmos esse Deus, em confessarmos todas as nossas falhas, em fazermos aquilo que alegra a Ele, aquilo que vai satisfazer o desejo do coração do Senhor, que é ver o justo, irmão, e livrar o justo do mal, daquilo que está para vir, daquilo que está para acontecer. Muitas vidas já foram ceifadas, meus irmãos. Não foi mais ainda, porque a sua igreja tem clamado, a sua igreja tem se humilhado, a sua igreja tem pedido a Deus. Porque se a sua igreja não tivesse pedindo e clamando, a Bíblia vai dizer que nenhuma carne restaria neste mundo, irmão. Mas o Senhor, Ele tem preparado algo para cada um de nós. O Senhor, Ele tem feito algo na nossa vida, nos alertando, nos preparando, para que Ele venha buscar a sua igreja, meu irmão. E a sua igreja é aquela que tem que estar preparada. É aquela que tem que estar preparada para quando o noivo vier. Porque, meu irmão, tudo aquilo que você passou aqui neste mundo, todo o sofrimento, a Bíblia vai dizer que lá, nada, irmão, nada vai se comparar para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então nós temos que aproveitar os únicos tempos, irmão, que ainda resta. Para quê? Para se convertermos desses maus caminhos. Para se convertermos daquilo que o diabo ele tem oferecido perante a nossa presença e perante a nossa face. Não tem mais nada. Aquele que pensava que era rico não é mais. Aquele que pensava que era pobre não é mais, meu irmão. Sabe por quê? Porque para Deus tudo é igual. Aquele que pensava que o dinheiro um dia pudesse comprar a sua paz, não comprou. Aquele que pensava que o dinheiro um dia pudesse comprar a sua saúde, não comprou. Aquele que pensava que um dia o dinheiro pudesse comprar a sua segurança, não comprou, meu irmão. Porque todas essas coisas se resumem em uma só. A mão do Senhor é que está sobre a vida do seu povo. Então, esse é o alerta através do livro de Marcos, meu irmão, que muito me chamou a atenção e muito me trouxe o alerta que a vinda do Senhor já está próxima. Então nós temos que aproveitar essas situações
para termos uma vida santa, para morarmos no céu, para estarmos juntamente com todos aqueles que foram verdadeiros, foram submissos a Deus e adoraram Ele em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, essa palavra que o Senhor ele trouxe para o nosso coração e para a sua igreja, foi para nós acordarmos. Não podemos perder mais tempo nesta vida, porque o que Deus tem preparado para a sua igreja é o melhor. Então vamos acordar, meu irmão. Não podemos mais perder tempo. Nós temos a liberdade de buscar, de adorar e de louvar o santo nome do Senhor. Tome posse dessa palavra, guarde, tome isso como alerta para que Deus ele venha resolver as nossas causas e nós venhamos ser livres da ira do Senhor Jesus Cristo. Amém.